O sermão a seguir foi pregado por João Calvino na Carta de Paulo a Tito em 1555 e reproduzido odiernamente pelo canal Evangelho para você. Terceiro sermão: A fé comum. Paulo a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Início do sermão. Nada mais resta na saudação de Paulo a ser explanado, exceto a frase Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, e a súplica, para que Deus lhe conceda graça, misericórdia e paz. É verdade que neste mundo somos proibidos de chamar alguém de pai, mas o que está implícito é que não sejamos tão obcecados com a criatura a ponto de privar Deus de sua honra. Pois todo parentesco tem origem nele e deve referir-se a ele, não simplesmente em um sentido espiritual. Sempre e em toda parte, Deus deve ser reconhecido e honrado como um e único Pai. Por certo que o apóstolo em Hebreus o chama de o Pai de nossas almas, e o compara a nossos pais, segundo a carne. Não obstante, Deus também é nosso Pai em um sentido físico, pois, embora em concordância com a natureza, nasçamos de pais terrenos, foi Deus quem nos formou e fez. Este é um milagre que merece ser celebrado quando Deus cria uma criatura tal como o homem e lhe dá forma particular. Aqui, Deus exibe sua maravilhosa sabedoria de modo que nossos corpos são espelhos em que podemos contemplar a obra de sua mão. Como eu disse, Deus é Pai de nossos corpos, tanto quanto de nossas almas. Mas, acima de tudo, Ele quer ser nosso Pai espiritual. Isso dito, nada impede os que nos geram através da palavra de Deus de ser considerados nossos pais, ainda que inferiores a Deus, que permanece soberano em poder e não tem parceiro. Nenhum homem mortal é seu igual. Entretanto, visto que lhe aprove usar homens mortais e empregá-los como instrumentos a fim de nascermos para a vida celestial, por meio do que Pedro chama de a semente imperecível, isto é, através da mensagem evangélica, aqueles designados para pregar sua palavra são nossos pais. Paulo, pois, não usurpou o que pertence a Deus. Ele é chamado pai de Tito por havê-lo gerado na fé cristã. Longe de ocultar a honra e a dignidade de Deus, o título constitui um endorso delas. Se os que nos ensinaram a mensagem da salvação são nossos pais, que diremos daquele que enviou essa mensagem, o qual é seu autor e usa os labores dos homens, qualquer que seja o meio que ele escolhe? Quando ele fornece a habilidade e os meios, quando dá poder à palavra de modo que nos beneficia, quando, repito, Deus opera tão poderosamente que gera e completa todas as coisas, acaso ele não deve receber toda a glória? Quando se diz que os ministros da palavra perdoam os pecados e liberam as almas, para isso se dá não porque Deus lhe cedeu suas responsabilidades e se desembaraça delas, mas, ao confiar-lhes sua palavra, também lhes ensinou qual seria seu fim e propósito. Pois, entre os que recebem as promessas que lhes apresentamos em nome de Deus, é preciso que haja a certeza de que o que pregamos é sancionado no reino celestial. Deus nos enviou para que chamemos os homens de volta para Ele. Então, enquanto aqueles que são responsáveis por proclamar o Evangelho liberam as almas e perdoam os pecados em nome de Deus, as palavras de Isaías permanecem inteiramente verazes. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não pode haver confusão entre Deus e qualquer de suas criaturas, pois somente Ele pode lavar o pecado. Todavia, o meio que ele usa e o instrumento que emprega é a sua palavra, a qual ele confia a homens mortais. Portanto, como vimos, Paulo não se exalta além da medida, mas apenas desejou mostrar a que propósito o Evangelho é ensinado. Seu alvo é transformar-nos em novas criaturas, porque é a semente imperecível, de modo que a palavra de Deus nos vivifica para que alcancemos a herança eterna que nos foi preparada. Desta maneira, quando apraz a Deus nos enviar sua palavra, somos instados a recebê-la com prontidão, como se ela nos adquirisse a vida, pois é justamente isso que ela faz.
Não podemos ser conscientes dela e apreendê-la em nosso pensamento, mas este é o caso. Portanto, consideremos quão grande é a bênção quando Deus nos comunica a sua palavra. Essa também é a razão por que a igreja é chamada nossa mãe. No dizer de Paulo, ela tem a incumbência da palavra que lhe é confiada. Visto que Deus dispensa a sua palavra pela ação de homens e estabeleceu essa ordem na igreja, assim como Deus é nosso Pai, a igreja deve ser nossa mãe. Ela deve conceber, alimentar e nutrir-nos. Da mesma forma que o esposo concorda com a esposa em que devem alimentar seus filhos, e a esposa assume particular cuidado deles, assim Deus confia essa responsabilidade à igreja, de modo que por seu leite somos alimentados até que alcancemos a maturidade, como lemos no 4º capítulo de Efésios. Daí Paulo chama Tito, meu verdadeiro filho, especificamente seu filho verdadeiro e natural, com o intuito de distingui-lo dos hipócritas, que aparentemente nascem na casa de Deus, como lemos em Gálatas, mas que no fim, à semelhança de Ismael, têm de ser lançados fora como filhos bastardos, e não como filhos legítimos. Pois a casa de Abraão constitui uma imagem genuína e representação da igreja. Ismael é filho de Abraão pela carne, mas sua mãe é excluída. Ismael parece ter o direito da primogenitura e inclusive moteja de Isaque, seu irmão, buscando frustrar a promessa de Deus de que a bênção viria por Isaque. Ele ridiculariza a promessa porque pensa que é suficiente que ele seja o primogênito. A despeito disso, ele é banido da casa, não só por Abraão, mas principalmente por Deus. Ele é mandado embora como um proscrito. E assim ele é um membro decomposto, e tudo o que ele tinha anteriormente, no dizer de Paulo, é perdido. Agora Paulo aplica esta lição a fim de recebermos todo o benefício. Ele declara que quando a palavra de Deus é anunciada, muitos a ouvirão, mas não conseguirão tirar proveito dela, pois não nasceram para a liberdade, não foram iluminados pelo Espírito de Deus, não aceitaram a graciosa promessa da sua salvação e não possuem nenhuma fé vivente que lança raízes em seu coração. Bem poderiam ser considerados filhos de Deus, mas não há neles nenhuma semente genuína. Há só exibição externa, há só, digamos assim, uma forma sem substância. E embora se gloriem nisso por algum tempo, não são surpreendidos pelo que acontece. Ismael não era mais isso, mas finalmente foi excluído. Eis como se dará com todos os que falsamente alegam ser do povo de Deus, enquanto os que realmente nasceram, pela fé, são preservados e desfrutam da herança da salvação. Aprendamos, pois, a ser conhecido como filhos não apenas nominalmente, mas em realidade e verdade. Isto sucederá se, fazendo proficiência no ensino do Evangelho, permitirmos que sua mensagem lance raízes próprias em nós e produza o seu fruto. Tomemos cuidado para não sermos filhos bastardos. Então Deus nos guardará sempre entre o número e a companhia dos que são dele. De outro modo, a vanglória de que somos cristãos e crentes provará de ser de nenhum presto. O que aconteceu a Ismael poderia acontecer conosco. É evidente que Paulo não estava se dirigindo a um homem, pessoalmente, mas estava provendo o ensino útil para a igreja como um todo. Seguindo o exemplo de Tito, todos seremos filhos legítimos e portaremos a marca dos que são gerados pela palavra da salvação, recebendo e beneficiando-nos da graça de Deus e sem regozijar-nos simplesmente no nome, mas em sua verdade e substância. A seguir, Paulo acresce que isto é segundo a fé comum, a qual eles têm unanimemente. Isto serve para reforçar a ideia que Paulo apresentou anteriormente quando chamou a si de Pai. Sua intenção não era empanar a glória de Deus ou obliterar a honra de Jesus Cristo. Embora seja Pai, ele se situa firmemente na categoria dos filhos de Deus. Consequentemente, aquele que é pai na Igreja de Deus, visto que tem a semente da vida e que, através de seus labores, as almas são recriadas à imagem de Deus, permanece parte da companhia comum. Como assim? É a fé que nos concede o privilégio de ser filhos de Deus, como vimos no 1º capítulo de João, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Porque esse dom é nosso pela fé. Se lemos que a fé é comum tanto aos mestres quanto aos alunos, todos nós pertencendo à mesma companhia e tendo a mesma posição.
Somente Deus possui a preeminência e governa sobre todos. Somente Ele merece ser exaltado como Pai. Notamos, pois, que com as palavras fé comum, Paulo serenamente assume seu lugar lado a lado com os demais, de modo que ninguém pense que avidamente reivindica mais que o devido ou toma para si a honra que pertence a Deus. Ele deixa claro que continua sendo irmão de Tito, visto que ambos foram gerados pela palavra da salvação. É verdade que Paulo precedeu a Tito, não obstante, reiterando o que já foi dito, visto que todos nós, juntamente, renascemos pelo espírito de adoção, Deus deve ser nosso Pai e devemos ser humildes e obedientes diante dele. Ninguém busque anulá-lo, em nome da fé do Evangelho, como se possuísse alguma autoridade procedente de si mesmo. Que Deus permaneça intocado e que nada nele seja diminuído. Todos os homens são obrigados a servi-lo, cada um em seu próprio lugar e vocação. O apóstolo termina sua saudação com as palavras graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Normalmente, quando ele saúda os irmãos, Paulo se contenta com duas palavras, graça e paz, significando, como dissemos aulhores, que nossa bem-aventurança e felicidade residem no fato de que já fomos reconciliados com Deus e que Ele nos guarda em seu amor e favor. Esta é a fonte de tudo o que devemos desejar, o amor e a bondade de Deus dados a nós. Ai de nós se Deus for nosso inimigo, mesmo que o mundo inteiro conspire para nos ajudar-nos. Mas, se Deus nos aceita, por mais desditosos que sejamos aos olhos dos homens, tudo será feito para nosso bem e para nossa salvação. Portanto, a graça de que Paulo fala não é algo pequeno. Ele a chama de graça em vez de afeto ou amor, porque é amor imerecido. Deus não pode nos receber favoravelmente, a menos que Ele se apiede de nós. Em nós não existe nada senão pecado. Portanto, Deus com toda razão teria que nos odiar, teria que sentir aversão de nós, teria que nos repudiar como parte de sua criação. No entanto, quando decide ter compaixão de nossa miséria, então começa a amar-nos de livre bondade. Aqui Paulo adiciona a palavra misericórdia, que expressa ainda melhor a bondade que já descrevemos. Deus deve nos receber em sua mercê, visto que somos perversos e perdidos. Se não se deixasse comover de compaixão, jamais poderia deixar-se levar a nos amar-nos. Naturalmente, estritamente falando, misericórdia vem antes de graça, porque quando contempla a humanidade, Deus não vê nada senão ruína, visto que todos nós somos malditos em Adão. Como já dissemos, é verdade que, em razão de sua eleição, ele não se apieda de todos. No dizer de Moisés, ele tem misericórdia de quem quer, pondo assim um fim a todo argumento, para que os homens não inquiram por que ele age assim. No dizer de Moisés, ele age assim porque essa é a sua vontade. Em qualquer caso, Deus olha com amor compassivo para aqueles a quem quis eleger para a salvação e em sua livre bondade os recebe em seu favor. Assim, a misericórdia vem primeiro, e a graça se une a ela, tendo sua fonte e origem na misericórdia. Aqui, no entanto, Paulo reverte a ordem a fim de nos mostrar mais claramente de que maneira Deus nos é favorável uma vez que nos recebeu em sua mercê. Ou então o alvo de Paulo é salientar que, a menos que Deus continue a nos instilar nova graça, a graça que foi outorgada por um dia não seria suficiente, senão ineficaz. Esse, em suma, é o ensino de Paulo neste texto. Lembremo-nos, pois, que, quando Paulo roga a Deus que dê sua graça a Tito, a menção da misericórdia não é uma adição supérflua. Pois, dela nos vem, como já dissemos, paz e todo o nosso senso de felicidade. É como se Deus enviasse do céu chuva para regar a terra. Quando a terra estiver regada, ela germina e floresce. De onde vem a chuva? Do céu. Assim, todas as bênçãos que tanto desejamos nos vêm do amor e da bondade de Deus. Ai de nós se Deus for nosso inimigo, mesmo que o mundo inteiro conspire para nos ajudar-nos. Mas, se Deus nos aceita, por mais desditosos que sejamos aos olhos dos homens, tudo será feito para nosso bem e para nossa salvação. Portanto, a graça de que Paulo fala não é algo pequeno.
Ele a chama de graça em vez de afeto ou amor, porque é amor imerecido. Deus não pode nos receber favoravelmente a menos que Ele se apiede de nós. Em nós não existe nada senão pecado. Portanto, Deus teria com toda razão que o odiar-nos, teria que sentir aversão de nós, teria que nos repudiar como parte de sua criação. No entanto, quando decide ter compaixão de nossa miséria, então começa a amar-nos de livre bondade. Aqui Paulo adiciona a palavra misericórdia, que expressa ainda melhor a bondade que já descrevemos. Deus deve nos receber em sua mercê, visto que somos perversos e perdidos. Se não se deixasse comover de compaixão, jamais poderia deixar-se levar a nos amar-nos. Naturalmente, estritamente falando, misericórdia vem antes de graça, porque quando contempla a humanidade, Deus não vê nada senão ruína, visto que todos nós somos malditos em Adão. Como já dissemos, é verdade que em razão de sua eleição, ele não se apieda de todos. No dizer de Moisés, ele tem misericórdia de quem quer, pondo assim um fim a todo argumento, para que os homens não inquiram por que ele age assim. No dizer de Moisés, ele age assim porque essa é a sua vontade. Em qualquer caso, Deus olha com amor compassivo para aqueles a quem quis eleger para a salvação e em sua livre bondade os recebe em seu favor. Assim, a misericórdia vem primeiro, e a graça se une a ela, tendo sua fonte e origem na misericórdia. Aqui, no entanto, Paulo reverte a ordem a fim de nos mostrar mais claramente de que maneira Deus nos é favorável, uma vez que nos recebeu em sua mercê. Ou então o alvo de Paulo é salientar que, embora Deus nos ame, nos adote, nos repute como seus filhos e nos exiba sua bondade, que é um seguro emblema de seu amor, ele deve continuar a exibir-nos misericórdia, até o fim. E qual a razão? É verdade que quando nos chama, nos inclui no número de seu rebanho e nos governa por meio do Espírito Santo, coibindo-nos de levar vidas dissolutas e libertinas. Ele nos recria em conformidade com a sua própria imagem, ainda que permaneçamos fracos, pecadores e manculados. Assim, Deus nos perdoa diariamente e exerce sua misericórdia para conosco, apagando nossos delitos de pecados, sem os quais seríamos imediatamente vários da graça que ele nos outorgou. Suponha que Deus oferecesse a um homem sua mercê somente uma vez, e permitindo que ele partilhasse das promessas do Evangelho, o deixasse no mesmo estado como antes. Mesmo que ele fosse o homem mais perfeito da terra, ainda necessitaria que Deus continuasse a sustentá-lo, ou logo perderia a honra que recebera e o grande privilégio de ser filho de Deus. Eis porque Deus tem de nos exibir continuamente sua misericórdia, pois a graça que foi outorgada por um dia não seria suficiente, senão ineficaz, a menos que Deus continuasse a nos instilar nova graça. Esse, em suma, é o ensino de Paulo neste texto. Lembremo-nos, pois, que quando Paulo roga a Deus que dê sua graça a Tito, a menção da misericórdia não é uma adição supérflua, pois dela nos vem, como já dissemos, paz e todo o nosso senso de felicidade. É como se Deus enviasse do céu chuva para regar a terra. Quando a terra estiver regada, ela germina e floresce. De onde vem a chuva? Do céu. Assim, todas as bênçãos que tanto desejamos nos vêm do amor e da bondade de Deus. Além do mais, quando tivermos sofrido muita aflição, quando Deus provar-nos por doença, infelicidade ou perda terrena, temos que aprender a sempre visualizar sua graça, repousar e ser felizes no conhecimento de que Deus nos ama. Aprendamos a adoçar todos os nossos sofrimentos com a consolação que Paulo introduz no 8º capítulo de Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Deste modo, enquanto Deus, o Pai, nos envia a cada bênção, Jesus Cristo deve estar junto de nós. A majestade de Deus seria elevada demais, mas nosso Senhor Jesus Cristo se fez pequeno, aliás, se reduziu a nada, a fim de guiar-nos ao Pai. Para que não deixemos de buscar aquele que está tão longe de nós, ele é o nosso Deus que se manifestou na carne. Eis a razão por que Paulo nos faz lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo, para que, através dele, alcancemos a glória consumada e a divina majestade de Deus. Observemos ainda que o apóstolo atribui o título Salvador
tanto a Deus Pai quanto a nosso Senhor Jesus Cristo, mas por razões diferentes. Deus Pai é nosso Salvador pelo fato de nos enviar a salvação através de seu Filho unigênito. Jesus Cristo é nosso Salvador porque ele fez tudo o que era necessário ser feito para nossa salvação. Segundo a Escritura, Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu Filho, mas nos deu para morrer por nós. Daí concluirmos que a principal causa de nossa salvação é o beneplácito de Deus manifestou a nós quando decidiu salvar-nos da perdição. Eis como Deus, o Pai, é nosso Salvador, mas se revelou como Salvador na pessoa de seu Filho. Pois nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu da escravidão à morte, fez satisfação por todas as nossas dívidas, ofereceu em sacrifício a Deus Pai seu corpo e sangue, sua própria alma, para que fôssemos perdoados à vista de Deus. Visto que somos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele fez tudo o que lhe foi requerido para nossa salvação, é de direito seu que aqui Ele seja chamado nosso Salvador. Portanto, isto é o que devemos aprender. Onde está em pauta a nossa salvação, ela está fundada na mercê de Deus Pai e consumada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua morte e paixão, temos, por assim dizer, um modelo e espelho, a própria verdade e substância do sacrifício que ele fez por nós e da redenção pela qual somos justificados. Seguindo estas observações, Paulo explica por que deixou Tito na ilha de Creta. Foi para que Tito pudesse corrigir com sabedoria as coisas que restam e designar anciãos, ou presbíteros, em cada cidade. Ao dizer isso, Paulo não tem em mente ensinar a Tito quais são seus deveres. Porém, busca dar-lhe autoridade para que ninguém o resistisse quando gerisse a tarefa que lhe fora designada. É como se Paulo dissesse: não que algo o impeça em seu trabalho em Creta, corrija o que precisa ser corrigido e mantenha o estado e governo próprios da igreja, que nada o detenha da tarefa que lhe confiei. Essa era a intenção de Paulo. No entanto, note-se ainda que ele não concede a Tito mais do que lhe foi permitido. O que Paulo desfrutava não era o direito de governar ou algum poder régio, era apenas os deveres de ministro. A tarefa de Paulo era edificar a igreja de Deus e ver o avanço da obra até que fosse completada. Ora, a razão de ele ter deixado Tito atrás era clara. Os apóstolos não receberam a ordem de pregar em um lugar ou noutro, mas de pregar o evangelho no mundo inteiro a toda criatura. E assim Paulo se viu obrigado a fazer este trabalho com o máximo de sua habilidade, indo de um lugar para outro para pregar o evangelho por toda parte. Assim era suficiente que ele pregasse em um lugar durante 3 meses, ou 6, ou mesmo 1 ano. Não, esse trabalho deveria continuar, ou a edificação sofreria um colapso imediato, e tudo o que foi começado se reduziria a nada a menos que fosse continuado. Embora os fundamentos já estivessem lançados, a edificação tinha que ser erguida, ou tudo estaria perdido. Não bastava construir uma parede. Isso seria inútil se toda a casa não fosse completada. Foi assim que se deu com o Evangelho. Não bastava pregá-lo por certa extensão de tempo. Os apóstolos tinham que nomear bispos em seu lugar, pois essa é a forma como ele os denomina alhures, quando fala da ordem permanente da igreja. Os pastores também tinham que ser designados, como ele afirma aqui, pois esta é a diferença entre um apóstolo e um pastor. Um pastor é designado para um lugar e deve permanecer ali como um lugar fixo. Requer-se de um apóstolo que ele vá por toda parte, e o ofício era temporário até que o evangelho fosse proclamado a todos. Portanto, havia necessidade de apóstolos. No entanto, uma vez que sua existência cessasse, somente o ofício regular de pastor era permanente. Os apóstolos eram como deputados, usados para assegurar que Jesus Cristo tomou posse de seu reino. Dessa forma, no dizer de Paulo, cumpria-se a profecia de Isaías: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Essa, repito, era a tarefa para a qual Paulo e seus companheiros foram comissionados. Tinham que proclamar a palavra de Deus em lugares onde anteriormente ela era desconhecida. Tinham que levar avante o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, reconduzir as pessoas que viviam longínquas, reunir no rebanho os que eram bestas indomados,
e trazê-los à submissão do grande e supremo pastor, os que lhe foram dados por Deus o Pai. Mas para os pastores o ofício era bem diferente. Cada um tinha que ter um lugar fixo, a ele designado, e tinha que ficar ali. Em nossa época, os pastores são escolhidos. Como isso é feito? Não como os apóstolos que tinham que ir por todo o mundo sem parar. Cada pastor deve conhecer a tarefa que lhe foi encomendada, e quando designado a um lugar, deve lançar mão à obra e trabalhar com toda a fidelidade. Esse é o significado de Paulo quando escreveu: Eu te deixei em Creta para que designasse pastores e presbíteros em cada cidade. A palavra presbítero, usada por ele aqui, significa a mesma coisa que ancião. Não é que todos os que eram chamados àquele ofício fossem pessoas idosas, pois vimos que Timóteo, um ancião, também uma pessoa ilustre, era jovem, e quando ele comissionou, não significava uma perversão da ordem de Deus. Comumente, a Escritura refere os que exercem a liderança como anciãos, ainda que não fossem relacionados à igreja. Mas por causa de sua sabedoria, seriedade e bom senso, é como se já estivessem avançados em idade. Essa é a razão para que fossem sempre assim descritos. Quanto a essa raiva, que no papeado é chamada de sacerdócio, é uma piada, inclusive uma desgraça. No entanto, o fato de que tornaram a palavra odiosa e um opróbrio não significa que um termo empregado pela Santa Escritura seja rejeitado. A palavra presbítero é um título em si, santo, ainda que fosse preferível ser pendurado de um patíbulo do que ser um padre papal. Esta é uma maldição tão abominável que deveremos considerá-los como açougueiros de Jesus Cristo, pois o crucificam diariamente o quanto forem capazes. Mas ser um presbítero cristão é algo muito diferente. Aqui, portanto, a intenção de Paulo é mostrar que não basta que o evangelho seja pregado uma vez em um lugar. A obra pedagógica deve continuar até o fim. Por quê? Porque não somos levados imediatamente à perfeição. Assim, pois, o que foi uma vez edificado deve ser mantido até o fim, razão pela qual necessitamos de pastores em todos os lugares. Os presbíteros que seguirão outros fortalecem os crentes continuamente e os capacitam a fazer proficiência na escola de nosso Senhor Jesus Cristo. Devem servir respectivamente grandes e pequenos, velhos e jovens, e assim, corpo a corpo, o ofício alcança aqueles que vierem depois de nós. Com isso em mente, visualizemos agora o que a seguir está escrito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. A palavra que Paulo usa realmente significa emendar, mas também tem o sentido de levar à completude. Ora, ele não está sugerindo que Tito emendasse, mudando tudo o que Paulo havia feito desde o início. Em si, coisas boas e sólidas e acima de censura. Entretanto, visto que ele havia começado a construir, a obra deveria continuar e se completar. Tito, pois, tinha que corrigir o que ainda estava faltando, porém sem mudar ou desfazer o que Paulo havia posto no lugar. Ele tinha que fazer acréscimos e, assim, levar a obra à sua completude. Enquanto Paulo arma Tito com autoridade, devemos recordar que devemos ajudar os servos de Deus tanto quanto pudermos para o cumprimento de seu ofício. E se alguém resistir e tentar obstruí-los, esse deve ser repelido. Na verdade, devemos provar que somos cristãos. Demos um sólido suporte àqueles que estão incumbidos de declarar a palavra de Deus, a fim de que façam tudo o que lhes é requerido. Se forem estorvados, ajudemo-lhes com o melhor de nossa habilidade, cada um segundo sua posição e situação. Os indivíduos privados devem resolver dar sua assistência aos que estão em dificuldade, porém que sirvam a Deus fielmente e sustentem a autoridade deles. Caso haja intrometidos e salafraios que se levantem contra eles, que sejam resistidos e que todos nós concordemos em indiciá-los, por assim dizer, num sentido legal. Eis como podemos mostrar que somos cristãos genuínos. Os que exercem o poder da espada devem entrar em ação, principalmente para assegurar que o ministro do Evangelho permaneça a salvo e íntegro, isto é, que os pastores não sejam impedidos de desfrutar da liberdade que lhes é permitido por Deus, a fim de preservar a ordem e disciplina necessárias. Que os pastores também tratem uns aos outros desta maneira.
Aquele que recebeu um dom maior não empurre para um lado os colegas com o fim de tirar deles vantagem e conservá-los em posição inferior. Ao contrário, que lhes ofereça uma mão ajudadora e os ajude a serem promovidos. Os que estão abaixo deles e que não exercem a mesma autoridade, sejam cuidadosos em seguir o exemplo dos outros e unam-se harmoniosamente com eles. E o que quer que aconteça, que isso coopere para que a obra de edificação avance rumo à sua completude. Que sirvam a Deus sem inveja ou rivalidade, e sem perturbar a ordem designada por Deus. Que isso seja clara evidência de que, de fato, são filhos de Deus. À moda de contraste, vemos que tipo de pessoas são aqueles que desejam destruir a autoridade dos pregadores. É verdade que, se os homens, sob o pretexto de ser pastores da igreja e ter a incumbência da mensagem da salvação, buscam subir mais alto, tal tirania deve ser resistida. Mas quando os homens se inclinam a caluniar os que pregam a palavra de Deus, de modo que a sua mensagem só é recebida pela metade e são continuamente ridicularizados, devemos considerar como ferramentas de Satanás todos os que tentam vilipendiar e denegrir os pastores da igreja. Isto foi o que vimos acontecer no conflito circunjacente com o mísero herege, cujo único desejo era subverter tudo e semear terrível confusão entre nós. E os que se envolvem com tais vermes deveriam enrubescer-se de vergonha durante toda a vida, pois eles lutaram tão ferrenhamente quanto puderam contra Deus, e se mostraram inimigos da igreja quando se puseram ao lado daquele miserável que tentou acender aqui um fogo diabólico, que não teria sido facilmente extinguido. Não devemos ter respeito por pessoas como essa. Em vez disso, sigamos Paulo e tentemos o quanto pudermos ver que a palavra de Deus é aceita com toda reverência. Mostremo-nos bem dispostos para aqueles que fielmente nos pregam. Asseguremo-nos de que sejam aptos a cumprir livremente seus deveres e que se armem, não com a espada física, mas com a espada da palavra de Deus, de modo que, quando falarem em nome de Deus, sejam ouvidos, sem dissensão ou porfia. Que haja entre nós tal ordem que não soltemos as rédeas e não deixemos cada um agir livremente como lhe apraz. Em vez disso, submetendo-nos ao jugo de Deus, nos guardemos de toda a confusão. É assim que devemos aplicar este versículo, onde Paulo declara que deixou Tito em Creta. Portanto, Paulo, o santo apóstolo que foi posto muito acima dos demais, não nutre inveja de Tito, que era inferior em idade, mas lhe diz que corrigisse o que ainda resta. Os que, motivados por ambição, gostariam de ser tidos imediatamente como talentosos, desejam ser respeitados como pessoas que prestam um serviço fiel e impecável. Ao contrário, supondo que tenhamos labutado a vida inteira para edificar a igreja, jamais conseguiremos concluir. Por isso somos advertidos a não contar tanto com o nosso árduo labutar e nossa própria força, como se uma pessoa com dons superiores pudesse, de uma vez, edificar com perfeição a igreja de Deus. Ao contrário, nossa intenção deve ser ajudar uns aos outros, e a pessoa que já avançou mais deve entender que não pode fazer tudo sozinha. Em vez disso, que cada um se curve ao trabalho, mas também peça ajuda àqueles a quem Deus suprir. Que se alegre vendo o progresso de outros, contanto que o alvo de todos seja servir a Deus e fazer avançar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Se pensarmos seriamente em nós mesmos, teremos sempre motivo para gemer, uma vez que estamos muito longe de cumprir com o nosso dever. Estão grandemente equivocados os que se contentam com facilidade e dizem a si mesmos: esta é uma igreja realmente reformada, não falta nada. Pois se soubessem qual foi a real reforma, seriam precavidos em pensar que tudo foi feito sem falha. Por mais arduamente que tentemos ordenar e organizar as coisas, vê-se que é um notável empreendimento, uma vez que tenhamos começado a realizar mesmo a tarefa mais simples. Quanto ao começo, a obra que deveria ser feita com perfeição, ainda estamos longe de alcançar a meta. Por isso temos que recordar o que Paulo diz em outro lugar sobre o alvo rumo ao qual ele labuta. Havendo feito 4 ou 5 corridas, e havendo avançado até o limite, ainda não havia alcançado o ponto de chegada. Ele diz: eu labuto ao máximo que posso,
Mas o que tenho feito equivale a nada, até que Deus conduza meus labores ao ponto final, até que Ele me remova deste mundo. Portanto, não devemos presumir que, havendo trabalhado por um tempo, então podemos viver aqui em nosso ócio. Devemos ser servos de Deus, sob a condição de viver e morrer visando a edificação de sua igreja. Ora, visto que o tempo não nos permite explicar com mais detalhes, vejamos que o usemos para nossa instrução. Quando Paulo fala da igreja de Deus, ele descreve o seu trabalho como ainda incompleto e declara que um homem não é suficiente. A necessidade requer não é apenas o trabalho de 2 ou 3, mas o trabalho contínuo de todos a quem foi confiada a tarefa. A obra deve avançar e aumentar corpo a corpo. Assim, quando tivermos consumido a vida inteira na edificação da igreja e quando Deus graciosamente fizer prósperos nossos esforços, tentemos nos assegurar que, após nossa morte, a obra não é abandonada, mas que haverá sempre pessoas a levá-la a bom termo e, se possível, conduzi-la à completude. Para tal realização, não desleixemos os meios e auxílios que Deus nos designar, pois, precisamente como Ele conhece bem nossa fragilidade e ignorância, assim também conhece o remédio a ser aplicado. Eu insisto nesse ponto porque, no próximo domingo, receberemos a ceia do Senhor. Ninguém deve pensar em vir irrefletidamente à mesa santa e adentrar como os suínos que metem os focinhos na gamela. Tal sacrilégio não ficará punido. Cada vez que a ceia do Senhor é preparada, temos que nos lembrar de nossa fragilidade e de como Deus provê socorro para a nossa fragilidade. Ele faz isso quando o Evangelho nos é pregado diariamente, quando fazemos orações e súplicas, quando lemos em nossas casas ou quando ouvimos falar o que é pertinente à nossa salvação. Em meios assim, Deus mostra continuamente que Ele nos sustenta. No obstante, a ceia dá testemunho especial do fato de que nosso Deus nos ajuda quando estamos, por assim dizer, a meio caminho de casa. Ele busca impelir-nos ainda mais para que olhemos sempre para Ele. Notemos também que a ceia serve para corrigir e completar as coisas que ainda estão faltando. Nada seria se Deus meramente começasse em nós uma obra, sem continuação, a ajudar-nos a sentir sua graça, da qual temos na ceia firme certeza. Então, ai de nós se macularmos esta santa mesa que é dada para auxiliar-nos em nossa salvação. Portanto, quando tomarmos parte nela, cuidemos de estar bem fundamentados na fé, no arrependimento e no amor, e visto que somos plenamente persuadidos de nossa fraqueza e fragilidade, visto que não temos tudo o que nos é requerido, roguemos a Deus que nos fortaleça para seguirmos adiante, para aumentarmos nossa fé e nossa esperança da vida celestial. Anelemos por isso com todas as nossas forças, e que cada um se esforce e lute, não com sua própria força, mas na força que Deus supre. Ele não falhará. É isso que devemos aprender desta passagem. De tal modo construamos que cada um de nós assista a seu próximo para que cresça na graça. Não invejemos o outro, mas nos esforcemos para avançar na obediência a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estando unidos por aquele santo e inseparável vínculo que Ele santificou para nós, quando nos chamou para sermos membros de seu corpo, sirvamo-lo e honremo-lo, a fim de que, finalmente, sejamos herdeiros com Ele de sua glória celestial. Oração. Agora prostremo-nos diante da face de nosso bom Deus, reconhecendo nossas falhas e orando para que Ele nos faça senti-las, e tudo o mais, de modo que sejamos sempre levados a odiar nossos pecados, amar sua justiça e anelar por ela, até que ela realmente reine dentro de nós, e que sejamos recriados segundo sua justiça, a qual se concretizará quando formos esvaziados de nossas imperfeições e vestidos de sua glória. Reproduzido por Joélio Rubens e Evangelho para você. Inscreva-se no canal, assim você estará participando da propagação da literatura do reino. Só lhe deu glória.